O Perfil está de volta conversando hoje com o jornalista Marcos Salles, que está lançando a biografia do Fundo de Quintal. Marcos, a gente falou no bloco anterior sobre o Neuci, né, e a influência dele também na trajetória do Fundo de Quintal, mas eu queria que você contasse mais um pouco dessa história pra gente, já que ele é uma figura tão importante, né, nessa história. Então, o Neuci, ele é de uma linhagem nobre do samba. Ele é filho simplesmente de João da Baiana, o cara que trouxe o pandeiro pro samba, que era a Santa Trindade do samba, né? Donga, Pixinguinha e João da Baiana. E o Neuci, ele tem uma importância fundamental no início do fundo, lá no Cacique, quando ainda nem era fundo de quintal, porque ele era um negão de uns 2 metros de altura, falava grosso, polícia e brabo. Então ele ficava na cozinha fazendo a comida, lá na cozinha que existe até hoje, na quadra do Cacique, mas de ouvido em pé na mesa onde estava rolando o pagode. Então, se chegava alguém lá que não tocava, ele já ia lá e tirava o cara. Não, tu não toca, você fica aí, ó, lá atrás, batendo palma. Se Ele que acertar a palma, filtrava quem era bom e quem não era. ele filtrava. E também não podia tocar música que cantar música que tocasse na rádio. Ele não deixava. Aí ele lançou uma ideia muito maneira que era: todo mundo tem que trazer uma música inédita na próxima quarta. Então imagina, Luiz Carlos da Vila, Zeca Pagodinho, Almir, Sereno, Jorge Aragão, todo esse povo trazendo música nova toda quarta-feira. Ideia dele. Né? E na montagem do fundo, a primeira formação são 7 integrantes. Então, o Birani, Sereno, Neuci, 4. Aí o Neuci que leva o Jorge Aragão para o Cacique, que era vizinho dele ali em Concesso. Ele que fala para o Almir Neto que tá rolando um negócio lá bacana quarta-feira. O Almir vai para lá por conta dele. E ele que praticamente sequestra o Sombrinha, porque ele já conhecia o Sombrinha de Santos, até que um dia o Sombrinha veio passar um fim de semana no Rio, ele foi lá e chamou o Sombrinha. Vamos passar um fim de semana lá em casa. Morou 5 anos com o Neuci. Ficou lá. Então, na hora de selecionar, que eles eram uns 11, 12, rodando por aí nos aniversários, na hora de selecionar o time, acabou que o Neuci basicamente montou o Fundo de Quintal. E depois ele saiu, só ficou o primeiro disco, foi trabalhar numa editora e era um especialista em repertório. Trabalhou com Alcione, com vários cantores, Reinaldo, ele que levou o Reinaldo para gravar os seus discos. E o Neuci é realmente muito importante nessa história inicial do Fundo de Quintal. Você falou que ele juntou, né, esses 12 integrantes que são pessoas que hoje a gente, olhando para trás, são pessoas que são referências para todo mundo que gosta de samba, né? São pessoas que trouxeram, como você falou, acrescentaram muito em termos de sambas emblemáticos que viraram história, que a gente canta até hoje, né? Que são, a mim parece que são sambas imortais, né? Porque não tem música velha, né? Tem música boa, né? Música boa e música ruim. Você vê, Carinhoso vai se cantar até os nossos Eternamente. bisnetos estejam por aí. É Então, assim, verdade. o repertório do Fundo é algo insuperável, né? Uhum. Os 5 primeiros discos do Fundo que foram produzidos pelo Milton Manhães é a carreira de um cantor, para a vida, né? Uhum. E os 7 primeiros, o Bira Presidente fala que é uma seleção, né? Almir Neto, Jorge Aragão, Sombrinha, Sereno, é um timaço. É E, demais, e as né? saídas de todos e as entradas, né? Sai Sombrinha, entra Mário Sérgio, sai Arlindo, entra Ronaldinho, sai Jorge Aragão, entra Arlindo, sai Walter Sete Cordas, entra Kleber Augusto, ou seja, as mudanças sempre foram para melhorar o Fundo de Quintal, né? Ninguém que entrou deixou a desejar nesse Não, time seguiu aí, né? direitinho, seguiu bem direito. E Marcos, você falou também agora sobre os 5 primeiros discos, sobre o Milton, né? E aí eu queria que você falasse mais também, como a gente já citou no bloco anterior, a participação da Beth Carvalho, né? E do Milton Manhães nessa história, porque a Beth também, é engraçado que você usou o termo madrinha, né? Foi madrinha deles nesse início, levando para o estúdio e tudo mais. E vários outros sambistas consideram a Beth Carvalho madrinha deles, até o próprio Zeca Pagodinho, que você também já mencionou aqui, falava isso dela.
Então, eu queria que você falasse mais sobre essa importância dessas duas figuras na carreira do Fundo de Quintal. Então, a Beth, ela foi mesmo a madrinha do samba, porque ela tinha muito afilhado. Porque ela não gravava uma música porque a música é do cara mais conceituado, o poeta, não. Ela gravava sem saber o compositor. Então, ela Uhum. colocou muita gente nova para gravar. A primeira vez que o Zeca gravou na vida foi ao lado dela, uma participação no disco dela. Então, a chegada dela no Cacique, ela encontrou um paraíso, porque ela gostava daquilo. Um samba miudinho ali, na intimidade, que ela gostava de fazer isso na casa dela. Então, toda quarta, a Beth estava no Cacique. Tá chegando do show, do aeroporto, muitas vezes direto para a quadra do Cacique. E ela falava que ela se metia mesmo na vida deles. Ela ficou amiga das esposas, né? Aí acabou, né? Ficou amiga das esposas. Aí, uma vez ela chegou pro Bira, presidente, e falou: Bira, ali na parede do Cacique está escrito: samba também é cultura. Tiro também. Samba é cultura. É. Sabe? Então ela se metia. O banheiro do Cacique das mulheres era terrível, uma vergonha. Aí ela chamou o Bira e falou que tinha que consertar. O banheiro passou a ser o melhor banheiro do Rio, todo lindo, luxuosíssimo. Então ela tem uma importância muito grande, não só na carreira do Fundo, como no samba, por todas as brigas que ela comprou, por todos os afiliados que ela teve, né, ao longo da vida. E até essa coisa de pagode samba, ela dizia: eu sou a maior pagodeira do Brasil, mas se eu falo que eu sou pagodeira, vão brigar comigo. Mas eu sou uma grande pagodeira, porque se eu não sou pagodeira, eu sou o quê? Né? Então a Beth, a passagem dela por aqui foi de um tufão, porque ela tomava conta mesmo de todo mundo. Os aniversários dela duravam 2 dias, e lá na piscina, os melhores dos melhores, num samba ali maravilhoso. Então ela gostava disso, gostava da integração, daí ser Beth Carvalho, né? E o Milton Manhã não tinha outro para ser o primeiro produtor do Fundo. Ele era também do Fundo de Quintal, fez parte do Fundo de Quintal naquela fase que tinham 12, 13. Aí tinha o Milton Manhã, Dedé da Portela, Dida, Mauro Braga, JB. E o Milton é um percussionista de mão cheia. Ele tocou com Cartola, tocou com João Nogueira. Então ele começava nessa época, 1980, o primeiro LP do Fundo, a ser um produtor. Então ele entendia aquilo ali, ele sabia o caminho do estúdio, né? E ele produziu os 5 primeiros discos, que são 5 obras-primas, fantástico, muitos sucessos ali. E a saída do Milton e a entrada do Rio do Hora, cara, foram os 2 produtores da carreira do Fundo em disco. O Rio do Hora com a parte dele de harmônica, né? A parte harmônica do Rio, com cordas, com arranjos geniais. Então sai o Milton, que é o craque da percussão, entra o Rio do Hora, o craque da harmonia. Então o Fundo tem 2 grandes produtores musicais na sua carreira, fantásticos, né? E apesar de toda essa qualidade artística, a gente sabe que o samba também enfrentou bastante preconceito, né? Muita discriminação para realmente se projetar em massa, acho que a gente pode dizer assim. E aí eu queria contar um pouco também dessa inserção do samba através do Fundo de Quintal nas rádios. Porque naquela época a gente não falava em mídia social como é hoje, né? Às vezes toca uma vez no YouTube, ganha milhões de visualizações e estoura muito rápido. Mas naquela época se dependia muito também dessa divulgação nas rádios, que não abriam tanto espaço assim para os grupos de pagode, né? Então, o samba sofreu aquela perseguição lá nos anos 30, 20, aquele início que se estava na rua com o pandeiro já ia preso, abaixo de pancada, isso aconteceu muito. Tinha até um compositor da Portela que tinha o pandeiro autografado pelo governador, que ele mostrava para não ser preso, porque a coisa era muito séria. E o samba, nos anos 70, 80, não tocava em rádio FM, tocava na rádio AM, tinham realmente vários programas, mas na FM, que era o luxo, né, que era o glacê do bolo, não tinha samba. Até que existiu um Milton Manhães e um Fundo de Quintal no caminho disso. No disco que eu estou com o Milton lá, de 85, tinha uma música chamada Parabéns para Você, que o Milton resolveu: vamos gravar Parabéns para Você hoje, na primeira sessão, né, à noite, o Fundo gravando as bases desse disco. Não, vamos gravar amanhã.
mas só que ninguém sabia que tinha uma gravação secreta para o dia seguinte, à tarde. Então, nessa gravação estávamos eu, Milton, o Sereno, que é um dos compositores da música, o Mauro Diniz, outro compositor, que fez o arranjo e tocou o cavaquinho, bateria, baixo e teclado, que era uma heresia ter no disco do fundo esses instrumentos. Era a percussão, as cordas e, no máximo, um sopro. Mas o Milton resolveu gravar essa música com cama de teclados, com batera, com baixo, durante o dia. A gente gravou às 3 da tarde na Som Livre. O Sereno acabou a gravação chorando, porque ficou lindo. Fomos para casa e de noite voltamos, como se nada tivesse acontecido. Aí tem aquela história de vamos ouvir o que gravou ontem primeiro, para entrar no clima. Aí o técnico solta essa música e ficou um silêncio no estúdio, porque ninguém não gravou isso ontem. E aí o Arlindo foi o primeiro a falar, caramba, genial, o Sombrinha também, mas a gente estava esperando o Bira falar alguma coisa. E antes que o Bira falasse, o Milton Manch pula na frente dele e fala, presidente, esse é o nosso passaporte para as rádios FM. Aí tocou de novo, aí todo mundo comprou a ideia e foi a primeira música que a gente mixou nesse disco. Levamos para 105 FM, lá no prédio onde era a Jornal do Brasil, a Rádio Jornal do Brasil, ali perto da rodoviária. E aí o Parabéns para Você estourou na FM, todas as rádios queriam saber o que era aquilo, porque o disco não estava pronto. Nós, sem falar nada com a gravadora, mixamos e fomos meia-noite, um dia de meia-noite a gente estava chegando lá e quando a gravadora soube já estava tocando muito. A partir daí, as FMs descobrem que existe uma coisa chamada samba e começam a tocar samba. Aí que vem nosso santo Armando Campos, da Rádio Tropical FM, que aí acabou de estourar, a rádio que era 10º lugar foi para primeiro, nunca mais caiu de primeiro, ultrapassou todo mundo e era samba toda hora, todo instante na Rádio Tropical. Mas uma curiosidade é que no livro você fala também sobre a influência nesse processo, né, de conquistar as rádios, de uma rádio de São Paulo, por incrível que pareça, que também abriu as portas, né, e que foi fundamental nesse processo Sim. todo para se firmar mesmo, né, nessa transmissão. Porque era um samba novo, né? Um som novo, um repique muito agudo, o tantã nem tão agudo e nem tão grave quanto surdo. E aí ninguém estava entendendo, o disco estava parado, o primeiro disco lá em São Paulo, estava meio que encalhado, até que alguém chamou o Moisés da Rocha, que tinha um programa que existe até hoje, olha, de 80 até hoje esse programa existe, o Samba Pede Passagem, na Rádio USP, e ele colocou para tocar. E ele falava assim, eu vou tocar uma faixa. Se for ruim, não toco nunca mais. Se for boa, eu toco o disco todo. E ele tocou o disco todo e começaram a descobrir o fundo em São Paulo. E o fundo começou a morar praticamente no Hotel Jandaia, fazendo show toda semana, né? Então o Moisés tem essa importância muito forte, principalmente em São Paulo. Mas as FMs ainda não tinham comprado a briga, né? Quando ele começa a tocar, isso aí 80. Aí o fundo faz mais 3 discos depois disso, ainda não ia para FM, era M e fazendo seus shows pelo país, tal, até que vem 85 com Parabéns para Você. A porta da FM só abre em 85, mas o Moisés da Rocha foi fundamental no início. Porque a FM também tinha uma questão muito, até pela época, né, na década de 80, com aquele fervor do rock brasileiro também se firmando e todo mundo valorizando muito isso. E, além disso, tinha aquela cultura de achar que vendia mais o que era rádio internacional, né, o que era música estrangeira. Tocava muita coisa estrangeira, mesmo que fosse o lixo do estrangeiro, nada contra o estrangeiro, mas vamos tocar coisas boas do estrangeiro. Tocava muita coisa ruim também do estrangeiro, só por ser do estrangeiro. Era o rock nacional bombando e o pessoal de rádio e de imprensa também fechando os olhos para o que acontecia no Brasil. No Brasil era pagode em tudo quanto era canto, em vários estados, não era só no Rio. Era muito, muito em vários outros estados. Então eles fechavam os olhos para isso. 85 era uma loucura. Em 85, no Rio, era no barato uns 5 pagodes desse por dia, em lugares, claro, diferentes, e eles fechavam os olhos para isso.
Deviam achar que isso não seria rentável, né? Não, não, sempre teve uma cara meio fechada pro samba, né? Aquela Uhum. placa, é proibido batucar neste recinto. Em É verdade. 85, mais ou menos, essa placa caiu. Uhum. Tiraram essa placa, porque os donos de casa começaram a ver isso primeiro, que o samba dava retorno para eles de público. Então eles começaram a contratar uns grupos de samba, que tinham vários, sempre com tantã, repique e banjo, para tocar nas suas casas. Então essa placa foi quebrada, mas essa Uhum. placa perturbou muito, não podia batucar por nada que fosse desse mundo. E aí começaram a enxergar que o samba existia e com o Parabéns para Você, que a FM abriu, aí começa, né, acreditarem que existia uma parada chamada samba. Marcos, vamos fazer mais um intervalinho e a Bora. gente volta no terceiro e último bloco. É só um minutinho, não saia daí.